Pessoal, estamos de volta. O pessoal já vai se acomodando de novo aí em frente da rádio, ou do computador, ou do celular, enfim. Estamos aqui com o Dr. André Rosas, mastologista, veio falar para a gente sobre o câncer de mama, o câncer de colo uterino aí em pleno outubro rosa, né? E vamos dando sequência. Então, eu estava falando aqui da questão dos sintomas, dos sinais do câncer de mama. Vamos falar um pouquinho também quais seriam os sinais, os sintomas para diagnóstico de um câncer de colo uterino. O câncer de colo, eu falo que a paciente precisa passar no ginecologista de rotina toda vez, todo ano, né? Porque às vezes é um tipo de câncer que ele não dá diagnóstico, ele não vai dar sintoma. Ele vai dar sintoma a hora que ele estiver muito avançado. Por quê? Porque o câncer de colo de útero ele tem uma evolução muito lenta. É diferente do câncer de mama, por exemplo. O câncer de mama, quando ele aparece, geralmente ele tem uma evolução mais rápida. A gente fala que o câncer de colo de útero ele tem, pode chegar até 10 anos de evolução. Entre o início, as primeiras alterações celulares que são detectadas pelo Papa Nicolau, essa é a grande questão, em que a maioria das vezes a gente vai detectar no nosso exame de rotina do Papa Nicolau alterado, e daí a gente já indicar um processo, uma biópsia, uma conização, que a gente chamava antigamente, a gente fala hoje em dia em CAF, né, que é uma cirurgia de alta frequência, e a gente, na maioria das vezes, essa paciente está curada do problema se ela detecta em fase inicial, ela ainda não desenvolveu o câncer de colo de útero. Quando que o câncer de colo de útero vai dar sintoma? Quando ele geralmente já está um pouquinho mais avançado localmente. O sintoma principal, às vezes, é sangramento vaginal na relação, ou um corrimento, às vezes, com mau cheiro. A gente chama esse corrimento, às vezes, em aspecto de lavado de carne. É um termo É, que a aquele gente usa. caldinho que fica no Isso, saquinho da no saquinho da picanha, picanha. pronto? Isso mesmo. Traduzindo, É isso, é isso, é isso. só que a gente não quer nessa fase, né? Então, a ideia do exame clínico anual com o ginecologista é detectar ele ainda, que não é o câncer de colo de útero, ainda são as alterações pré-câncer. E a importância da mulher ir buscar o resultado do exame. Eu converso com algumas mulheres Sim, Boa, que boa. elas certeza. fazem o exame, então elas já acham que está tudo certo. Eu não preciso buscar, não preciso saber nada. Meu consultório tá cheio de Papa Nicolau lá que ninguém foi pegar. Tem 2 anos lá que tá o Papa Nicolau parado. É que eu confiro todo o Papa Nicolau, porque se ele tá alterado, eu ligo para o paciente e falo, viu, venha buscar o seu Mas é exame, como tá se eu alterado. fizesse o exame, já está tudo certo. Já É, lembrei Já disso, né? cumpriu a Então, obrigação, é né? importante Mas falar é sobre um isso, porque as mulheres não puxãozinho vão de orelha. buscar o exame. Não, não É, vamos. pessoal, é assim, ó. É uma situação, infelizmente, lamentável, né? Então, se considerarmos aqui o que o doutor André acabou de falar, do momento em que essa mulher contraiu o HPV, né? Até ela desenvolver o câncer de colo uterino, pode se passar 10 anos. E se ela fizer com frequência o exame de Papa Nicolau, o exame de ginecológico, vai ser detectado isso daí. Então não faz sentido a gente ainda ter uma quantidade tão grande de câncer de colo de útero. E isso não é falha governamental, porque nós estamos naquela moda de jogar tudo nas Joga costas do tudo, presidente, sempre do assim. vice, do ex, É. enfim, né? A gente tem que colocar um pouquinho de culpa pra A gente mesmo, né? responsabilidade, né? Nós temos a Responsabilidade. A responsabilidade com a nossa nossa saúde, a saúde. gente é responsável É, por É. ela, com certeza. exatamente. Então, quando a gente fala da arte do cuidar, não é cuidar do outro, mas É cuidar do também, outro também. também, mas a gente só Mas em cuida bem do primeiro outro quando a lugar, gente está bem, né? exatamente. O Eu só posso, autocuidado é isso, é autorresponsabilidade, eu só posso né? cuidar da minha família se eu estiver Sim, bem, com né? certeza. Então, as mulheres aí que estão ouvindo a gente, não esqueçam de se cuidar e de buscar o exame quando fizer. Isso. Eu já deixei de buscar o exame também. Ah, tá. Busca Bom, ativa em ninguém algumas pacientes. viu, né? Busca Ou, só Mas que agora eu faço é, certinho. Mas olha, para ver assim, que é não, com algo certeza. comum. É Eu comum, acho que a é gente tem que corriqueiro. conversar sobre isso porque é algo comum. principalmente por não estar sentindo nada, né? Volto a frisar o que nós falamos aqui de dois tipos de câncer, que no início, no momento da precocidade da sua evolução, eles não Entendi. dão sintomas. Isso aí. Tá? Então, por que que inventaram esse negócio de outubro rosa, de conscientização? É para fazer a população acordar no sentido de ser ativo em relação à sua saúde, de ir atrás, de buscar, de ter
uma rotina de realização de exame. Não é para estar sentindo alguma coisa para sair correndo. Perfeito. Não não é? terceirizar o nosso cuidado, né? A mulher, ela pensa o seguinte, se der alguma coisa no exame, a secretária do médico vai ligar pra gente, né? E a gente terceiriza para o outro o Sim. cuidado. Uma coisa que é pra gente estar preocupado, com certeza. Beleza, então acho que de sintomas e sinais nós já falamos, frisando que a maioria é assintomático. Falo de novo aqui, pelo amor de Vai. Deus, gente, vamos acordar. E aí, vamos falar de prevenção. Isso também é importante, né? Porque tu falou de diagnosticar, mas vamos dar um passinho atrás, que é mais importante até, né? Que são as alterações de ritmo de vida, de estilo de vida, que podem sim afetar positivamente na saúde da pessoa, no sentido dela não desenvolver. Então, a palavra em relação à prevenção aí para o doutor André, falar do câncer de mama e do colo uterino, por favor. Puxando a sardinha um pouquinho para a mama, né, que a gente tem alguns resultados bem palpáveis. Hoje em dia a gente está falando em mais ou menos uma diminuição de risco de 30% em adoção de hábitos saudáveis de vida. O que seria isso? Atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana. É um combate importante à sobrepeso e obesidade. A gente está vivendo uma epidemia de sobrepeso e obesidade na nossa população, principalmente pelo que a correria do dia a dia, fast food, não tem tempo para exercício. E é uma coisa que a gente não via antigamente. Isso é impacto em número que a gente vê hoje em dia. Por que tem mais câncer? Das duas, uma tem mais diagnóstico também, claro. A gente consegue ter um diagnóstico muito melhor hoje em dia, muito maior. A população vai mais ao médico. Em contrapartida, a gente também tem uma vida mais ruim, vamos dizer assim. É, isso mesmo. Então, isso tudo vem impactando nos números que a gente acompanha diariamente. Então, essas mudanças de combate à obesidade, atividade física, não beber, não fumar. O cigarro tem uma ligação grande com a parte do colo de útero. O tabagismo tem uma associação importante com o colo. Em contrapartida, para a mama, o álcool tem uma associação mais forte. Então, pacientes que têm um consumo maior de álcool têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama. E um outro ponto que a gente já chegou a tocar no assunto é a questão da amamentação. A gente estimula bastante hoje em dia como um fator de proteção. E é importante lembrar que é uma coisa que é uma dúvida que às vezes as pacientes chegam e falam assim, por que eu tive câncer de mama se eu não tenho histórico de câncer de mama na minha família? Eu sempre falo para elas, 90% dos casos de câncer de mama são os cânceres esporádicos, não tem história familiar nenhum. Então aquela paciente fala assim, eu não tenho história familiar não tenho história na minha família, eu nunca vou ter câncer de mama. É mentira, não existe essa associação. A associação hereditária de câncer de mama é a menor parte dos casos nossos hoje em dia. E não esquecendo que o câncer de mama também, o homem pode ter câncer de mama, Sim, né? É 1% um dos número casos. muito menor, mas 1%. pode, né? Principalmente nos casos, daí quando a questão do homem, a gente tem uma questão hereditária às vezes importante. Geralmente câncer de mama em homem, a gente sempre vai buscar alteração genética. Como uma alteração hereditária, como é muito menos comum, quando a gente tem um caso de câncer de mama em homem na família, essa paciente ela deve ser feito um painel genético para essa paciente, com certeza. Esses dias eu estava vendo uma entrevista aí e o apresentador falou assim, mas homem tem câncer de mama, mas como isso? Mas por quê? Como assim? Né? Eu não sei se ele pensou de modo análogo à questão da próstata, né? Sim, com Porque certeza. não dá para falar que a mulher vai ter câncer de próstata, porque mulher Esse não tem porque próstata, não tem mas próstata, homem mas tem o homem mama, puxa também tem vida, mama. né? Ela é rudimentar com relação à mulher, porque não teve estímulo hormonal do estrogênio, mas o homem tem mama. Tá Tem aí. mama, com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, e é muito mais fácil de perceber qualquer alteração, porque a Menor, mama né? do homem é pequena, né? E é uma coisa que a gente nota, só pelo gancho aí, que os homens, quando chegam com câncer de mama, tá avançado. Por quê? Porque o homem não vai no médico. Demora para procurar, acha que não é nada, acha que não pode ter câncer de mama. Exato. Quando a gente tem câncer de mama em homem, geralmente é um tumor, porque além disso ele já é mais agressivo, pelo fato de ele provavelmente ter uma mutação, que tem tumores mais agressivos. O homem demora muito tempo para buscar ajuda. Normalmente somos nós, mulheres, as esposas, que obrigamos o marido a ir ao sempre chega a médico, mulher né? junto, ela chega na frente, fala, doutor, trouxe o meu marido aqui, é ele que vai passar. É Acho isso que aí. toda casa, assim, a maioria das isso aí. casas funciona dessa Então maneira. eu já vou dar uma dica que funciona muito bem lá em casa, tá? Para todos os casais que estão nos ouvindo aí, Será que é que assim, vem, ó. né? Lá vem. Vai ver encrenca mesmo. Vamos. É assim, ó. Quando tiver um maridão bem teimoso, bem cabeçudo, não é meu caso, eu sou obediente e ajuizado.
Mas quando tiver esses cabeçudão aí, viu, dona moça que tá aí em casa ouvindo, faz uma grevezinha de namorar, essas coisas todas, que você vai ver que o homem. É ou não é? É isso aí, funciona. Mas o Pra homem funciona fica essas coisas. pianinho, viu? Fica pianinho e faz o que a mulher mandar, viu? É isso Fica mesmo. a dica. Fica a dica, exatamente. Se achar que o homem tá com alguma encrenca de saúde aí e não quer procurar médico porque é cabeçudo, Dá uma né? chantageada. Dá. Tem que Dá. ser- Esse tem que ser joguinho aí funciona bem, Tem viu? que ser assim. E é Se nunca interessante. fizeram, tenta pra ver. Vai dar É certo. verdade, funciona. Funciona bem. Bom, então de prevenção, acho que agora colo de útero, prevenção, o que Mais ou entraria menos como entra critério? na mesma ideia de hábitos saudáveis. A questão que eu falei da associação com o cigarro, né? O tabagismo tem uma questão para o HPV ele se replicar um pouquinho maior, um pouquinho mais na questão do colo de útero, mas de uma maneira geral, os hábitos saudáveis, ele, além de prevenção de câncer, vão atuar uma saúde de modo global, né? Então, a gente recomenda todas essas situações que a gente falou. Perfeito. Além disso, em questão de prevenção, mudança de hábito de vida, a gente tem que lembrar que autoexame não é prevenção, é questão de diagnóstico. Perfeito. Mamografia também não serviria como prevenção. A ideia da mamografia é o quê? Ela diagnosticar precocemente, então não vai atuar como prevenção. Vai atuar como um método de rastreamento, de diagnóstico, em que a ideia é diagnosticar o câncer de uma maneira precoce. Papa Nicolau é a mesma coisa. Importante falar aqui, né? Nós mulheres, eu acho que muitas pessoas acabam utilizando alguma proteção para a relação sexual com medo de engravidar. Depois que passa essa fase, que a mulher já não tem mais o risco de engravidar, depois da menopausa, aumenta a chance de entrar em contato com o vírus, com o HPV? Você vê muitos casos que entraram em contato depois e acabaram tendo câncer depois? Sim, na verdade, acho que mais de 80%, tem alguns dados de mais de 80%, 90% da população tem contato com HPV durante a vida, né? A grande questão é que você falou que é interessante, é que quando a mulher, às vezes, ela deixou de poder ser mãe, vamos dizer assim, não tem mais as questões de prevenção de gravidez, diminui muito, às vezes, o uso de preservativo. Hoje em dia, a gente tem as mulheres, inclusive mulheres na terceira idade, viúvas, às vezes tem separadas, tem parceiros novos, e a gente vê um aumento muito grande em doença sexualmente transmissível nessa faixa etária. Então, inclusive HIV, a gente tem pegado muito caso de pacientes com HIV, contraindo HIV na terceira idade. Por quê? Porque tá certo a população, as mulheres irem e terem um novo companheiro, um novo parceiro, mas às vezes a questão ainda cultural de pensar assim, eu não vou ter mais filho, não preciso usar mais preservativo, e acaba se esquecendo de uma coisa muito importante que é com relação a DST. Uhum. Lembrando que preservativo não previne do HPV, então o HPV tem uma transmissão, independente de preservativo, o HPV ele tem o preservativo não protege contra o HPV, tá? O HPV tendo a relação sexual, uma boa chance, a população tendo o HPV ou não, de se passar na relação sexual. Então, o preservativo para a relação de HPV não tem uma relação muito importante, tá? Mas fica a dica aí, né? Namorar com segurança. Com certeza, né? pensando em isso que é DST, importante, né? hoje em dia o termo é ISTs, né? Não é mais DST, é ISTs, e principalmente HIV, né? Que a gente ainda vive uma epidemia grande. E a questão da vacinação? Dá uma detalhada pra gente aí, as indicações da vacinação para o câncer de colo uterino, quer dizer, pro HPV. É isso. Na verdade, a gente recomenda que a melhor época para se vacinar da HPV seria aquela paciente que nunca teve contato com o vírus, né? Então, seria a população adolescente, antes de ter, isso aí o Ministério da Saúde já tem recomendado, mas hoje em dia a gente tem focado nas questões dos pacientes, às vezes, imunossuprimidos, uso crônico de corticoide. Por quê? Porque essa população tem uma chance muito maior do HPV nela causar alguma lesão importante. A maior parte da população que é imunocompetente, que tem a parte imunológica saudável, uma parte imunológica ok, esse sistema imune vai combater o HPV e nessa pessoa não vai se manifestar nada. Existem diversos tipos de HPV, alguns HPVs vão dar condiloma, que são as lesões verrucosas, né, no canal genital. Uns outros tipos de HPV vão dar o câncer de colo de útero.
tem uma predileção pelo colo do útero. E só que a grande maioria da população não vai desenvolver isso porque o sistema imunológico é competente. A ideia da vacina é o quê? Fortalecer o sistema imunológico, e hoje em dia a gente tem focado nisso. Pacientes que nunca tiveram relação sexual, pacientes às vezes imunossuprimidos, mas a gente abrange hoje em dia para uma população em geral, inclusive pacientes que já tiveram doença, o HPV manifestado, câncer de colo ou mesmo condiloma. Isso aí, lembrando que nós estamos falando de mulher, né? Outubro rosa, porém o HPV também provoca uma série de infecções no homem, inclusive alguns tipos de câncer, né? Câncer de pênis, enfim, Orofaringe. orofaringe, tem bastante relação, né, com o HPV. Então, o pessoal precisa ficar esperto e tomar vacina, Com né? A certeza. vacina também vai ajudar É o aí futuro aí da erradicação da com doença. certeza, é isso mesmo. Muito bom, vamos falar das recomendações aí para diagnóstico. Então, a gente fala bastante aí a questão da mamografia no outubro rosa, né? Falar para o pessoal que está nos escutando aqui, André, qual que é a recomendação? Porque tem uma diferencinha aí entre a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, Ministério da Saúde. o Ministério da Saúde, né? Pode passar a informação para o pessoal, por Na favor. verdade, sendo bem direto, a gente segue a ideia da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é iniciar o rastreamento para a população em geral, a gente está falando, mamografia anual a partir dos 40 anos. Existem algumas recomendações, o Ministério da Saúde uma seria a partir dos 50 anos, isso baseado em questões populacionais, em aumento de chance. Claro, uma paciente acima de 50 anos tem mais chance de ter câncer de mama do que uma de 40. Mas hoje em dia, eu pego muita paciente no meu consultório de faixa etária entre 40 e 50 anos. Então, de uma maneira geral, a gente segue o que a nossa Sociedade de Mama tem recomendado. Mamografia anual como método de rastreamento, como método mais básico de detecção de câncer de mama. Então, a partir dos 40 anos, para a população em geral, uma mamografia. Ultrassom de mamas é importante em que caso? Complemento. Mamografia às vezes vem alterada, necessita de um complemento, ultrassom. Pacientes com mamas densas, são aquelas mamas mais glandulares. Talvez um ultrassom associado à mamografia seja interessante. A ideia é um ultrassom nunca substitui a mamografia. É um exame Perfeito. complementar. E mulheres que têm prótese na mama também devem fazer mamografia, que Com a mulher certeza. fica com medo que vai Com explodir. certeza. Não vai. Hoje em dia tem algumas técnicas. Hoje em dia as meninas, as nossas técnicas de radiologia já estão bem acostumadas. A gente tem uma população grande com prótese. Então tem algumas manobras que são feitas em que o exame fica bem indolor, bem tranquilo de ser feito. Perfeito. Maravilha. E a, e a ressonância de mama? Que existe assim, alguns pacientes ali no consultório e por ser a ressonância um exame mais complexo, né? Que envolve uma tecnologia e tudo mais, o pessoal acha que vai se proteger melhor ou diagnosticar mais fazendo ressonância e não quer fazer o resto. O que você pode falar sobre isso aí? É rotina a ressonância ou é feita para um diferencial? A gente tem pego bastante casos de ressonância hoje em dia mal indicada, né? Os médicos hoje em dia pedem ressonância como um exame de rotina. E, na verdade, a indicação da ressonância não seria essa. Ela é um exame de rotina para rastreamento de câncer de mama naquela população de alto risco. Alto risco seria aquela população com uma hereditariedade grande para câncer de mama ou de ovário, os pacientes com mutações genéticas. Então, essa população tem benefício em ressonância. A população em geral, a ressonância, às vezes, ela pode trazer mais problemas do que soluções. É comum eu pegar uma ressonância, hoje em dia, as ressonâncias ela tem uma sensibilidade muito grande. E isso gera o que a gente chama na medicina de aumento de chance de falso positivo. Então é um problema que eu tenho na prática, que a gente, quando tem uma ressonância normal, eu fico super tranquilo. Mas quando ela vem alterada, eu tenho uma chance muito grande de eu estar frente a um exame mal laudado, ou com um falso positivo, que vem um exame, que vem uma alteração suspeita, e na grande maioria das vezes não é nada. Então, o grande problema da ressonância é essa, ela está sendo extrapolada hoje em dia, as pessoas estão pedindo ressonância como se fosse um substituto de mamografia, achando que a ressonância vai gerar mais diagnóstico, ou é mais preciso para isso. Na verdade, ela não é, ela vai ter as suas indicações, ela vai servir como complemento em alguns casos, às vezes questões de prótese, a ressonância é interessante, mas de uma maneira geral,
mamografia ainda é o único exame que diminui a mortalidade para câncer de mama até hoje estudado. A ressonância vai ter o seu impacto nessas pacientes de alto risco. E por que pode dar o falso positivo? Seria o motivo de que a maioria das mulheres tem algumas alterações nodulares, aquelas displasias? Como é que funciona isso? Porque aí a gente já aproveita e fala assim: qualquer nódulo que a mulher sinta na mama é suspeito, é câncer? Como é que funciona isso? Não, na verdade, a ressonância ela vai estar altamente atrelada a esses falsos positivos, às vezes ao período do ciclo menstrual, Opa! períodos em que a mama esteja um pouco mais túrgida, mais inchada, em que a parte hormonal esteja atuando um pouquinho mais, tem uma chance maior da ressonância vir alterada. Tanto que tem algumas recomendações para realizar a ressonância das mamas. São alguns períodos a paciente tem que informar a data da última menstruação dela, para ser essa ressonância ser bem feita. Tá? Com relação ao nódulo que o Paulo perguntou, o que a população deve se tranquilizar é que a maior parte dos nódulos palpáveis na mama não são câncer, são nódulos benignos. Ou cistos, são coleções líquidas dentro da mama. Então, a paciente, quando ela se vê frente a um nódulo palpável, os pacientes já chegam desesperados no consultório, falam, tô com câncer e tal, e não é bem assim. Claro, deve ser avaliado isso, o especialista tem que examinar, tem que ser feito um exame complementar, um exame de imagem, mas a grande maioria dos casos de nódulo que a gente palpa na mama são nódulos benignos. A ideia das orientações em relação ao autoexame é mais para a mulher se conhecer e perceber, né? Porque ninguém melhor do que ela mesmo, porque enxergar a mama no espelho, ela sabe se tem alguma assimetria, né? Alguma alteração no mamilo, que o mamilo às vezes fica retraído, ou ele desvia de lado, né? Sim, com certeza. A mama fica meio vesga, né? Mas a gente fala brincando, mas para ilustrar mais para o pessoal lembrar. Sim. Mas a ideia dessa questão de palpar e sentir o nódulo não é para ficar neurótica, achando que, putz, agora tô com Sinal câncer. de alerta, né? Que a gente É um fala. sinal de alerta para ir no médico, né? E para se mapear também, né? Para se mapear, porque a rotina mesmo você vai conhecendo. Até falo, brincando para os pacientes ali, né? Você às vezes achou 2 nódulozinhos no quadrante superior, tá bom. Então chama ela de tico e teco, já sabe mais ou menos como é que eles são. Né? Você vai palpando, se o tico e teco estão quietinho no mesmo jeitinho, fica na paz. Mas deixe para fazer a sua rotina. Essa aí é obrigatório uma vez no ano. Eu acho importante falar para a mulher guardar esse exame, né? Porque muita gente chega em casa e joga fora. E depois você vai fazer. Se você faz o mesmo laboratório, ainda existe uma chance do exame ter ficado lá. Mas se a gente vai em outro médico, em outro local, aí precisa de um comparativo. Para a né? mama, o histórico é extremamente importante. E a gente tem mania de jogar tudo hoje. Então, guardar o exame é bem importante. Muito bem, muito bem. Estamos aí com. Você não tinha nada para falar sobre o livro? Ainda bem que a minha memória está aqui, viu? Deixa eu falar pro pessoal aí que nós ainda estamos no mês de outubro. Deixa eu mostrar para a câmera. Depois o pessoal dá uma entradinha lá que tá na rádio. Entra no YouTube, ó. Paixão de Jesus, narrada por um médico cristão. Eu que escrevi esse livro. Ótimo livro, leiam. Ela é puxa-saco, mas é bom mesmo. E nós estamos fazendo agora no mês de outubro uma promoção que é assim: o livro custa R$45 e cada livro vendido é um livro que quem está vendendo é o Peregrinos do Cuidar, né? Mas cada livro vendido vai ser doado R$25 para a Liga Feminina aí de Combate ao Câncer, né? Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, para a realização de mamografias para as mulheres aí mais vulneráveis, que não estão tendo acesso, infelizmente, até por conta da pandemia, né? Quantos exames ficaram atrasados aí? Então, quem puder ajudar, quem tiver interesse em comprar, liga no 3232-1818 ou passa uma mensagem de WhatsApp nesse mesmo número, tá? Fala com a Suelen, que ela vai reservar para vocês aí, R$45, tá bom, gente? O tempo passou rápido, né? Mas acho que hoje nós conseguimos tirar várias dúvidas e ajudar muitas mulheres que estão nos ouvindo. Então vamos deixar aqui o doutor André fazer as considerações que ele julgar necessárias aí, para a gente poder encerrar mais um programa. Com a palavra, André, manda aí. Eu agradeço a oportunidade, Paulo, Fabi, foi super legal, passa rápido, né? A gente acha que não passa muito rápido. Mas eu gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade do Outubro Rosa de novo para focar nas questões de prevenção, melhores hábitos de vida, focar na mamografia a partir dos 40 anos, ter uma chance de diagnóstico cada vez mais precoce, cirurgias menores, a gente não deu tempo de falar da questão cirúrgica,
mas hoje em dia a gente faz uma grande parte de cirurgias menores, cirurgias conservadoras, que são as setorectomias. Quando é necessário uma mastectomia, hoje em dia a gente tem uma evolução grande com a cirurgia plástica imediata, então os pacientes já saem com a reconstrução. Então tudo está avançando muito, o tratamento está avançando muito, mas ao mesmo tempo a gente quer que a gente necessite de cada vez menos tratamento. Perfeito. Por quê? Porque fazendo o diagnóstico precoce a gente vai ter cada vez um impacto menor na saúde das pessoas, uma sobrevida maior, uma vida melhor. Né? É isso A aí. ideia é essa, agradeço. Maravilha. E as mulheres que estão ouvindo o nosso programa, se elas quiserem entrar em contato, como que elas fazem para te encontrar? Tem meu e-mail, Marcar consulta. Marcar né? meu consulta. e-mail dr.andrerosas@hotmail.com. Eu tenho meu Instagram também, com o mesmo nome, dr.andrerosas. E na Clínica De Vita também. Clínica De Vita, toda semana, segunda e quartas-feiras. E na Clínica Humanitas, às terças e quartas também. Perfeito. Tá bom? Isso aí. Perfeito. Bom, para não perder o costume, né? Antes de encerrar aqui, vamos para aquela frase da semana? Vamos. Então, vamos lá. Autocuidado não é egoísmo. Para cuidar de quem você ama, primeiro você precisa estar bem consigo mesmo, né? Tem tudo a ver com o que a gente tratou nesse programa, a questão do autocuidado aí, né? André, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que Muito agradeço. gostoso estar aqui com você. Um abração para todo mundo. Pessoal de casa, espero que tenham gostado aí do programa de hoje, a arte do cuidar. Tenham um excelente final de semana e até a próxima. Fiquem com Deus. Com Deus.